Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma conversa iluminada, sempre trazendo muito conteúdo interessante para vocês. Por falar em conteúdo interessante, lembrando que já foi falado no vídeo anterior, para quem for lojista, vendedor de produtos de iluminação, a gente está preparando um material bem legal, uma proposta bem legal para capacitação desses profissionais. Então, para quem se interessar, chama no WhatsApp que vai estar aqui embaixo, nesse WhatsApp que está embaixo. Podem chamar para quem tiver interesse, eu tenho certeza que é uma proposta que vai ser bem interessante para quem quer se capacitar e vender mais. Bom, hoje nós estamos aqui com a Cris Krum, ela é arquiteta e lighting designer da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e veio apresentar um projeto muito legal, muito interessante para mostrar para nós. Oi, Cris, tudo bem? Olá, Johanna, tudo jóia? Obrigada por estar aqui com a gente hoje, por aceitar o convite. Capaz, eu que agradeço. Ó, já falei capaz, eu estava brincando antes, que é bem coisa de gaúcho, mas, Tem que ter, né? mas, mas muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha história e da minha experiência. Nós é que agradecemos, viu, Cris? Ainda mais eu te seguia já fazia um tempinho no Instagram. Até indico para quem está assistindo nós que siga vocês no Instagram, tem muita coisa legal, muito conteúdo para ajudar quem realmente tem esse interesse, né? E já vou dar um spoilerzinho que o teu projeto é muito legal, uma proposta diferente do que tem sido trazido aqui no canal. Se quiser falar um pouquinho sobre ele. Joia. Então, hoje a gente vai conversar sobre um projeto comercial, né, que é um supermercado. Então, foi uma demanda de um cliente que já tinha uma rede de supermercados aqui na região, e ele realmente queria transformar a experiência dos clientes dele, né, através da arquitetura e principalmente da iluminação. Então, foi um projeto bastante desafiador, mas eu trouxe para vocês para a gente compartilhar, para vocês entenderem o conceito do projeto até a execução dele, como é que foi. Sim, realmente ficou muito legal, ficou bem diferente daquele supermercado tradicional, né? A iluminação, principalmente no teu projeto, dá para ver que faz realmente toda a diferença, é de encher os olhos. Então, eu vou parar Que de falar um bom. pouquinho para o pessoal poder ver o teu Vamos projeto, para ver. poder mostrar e não Joia. ficar só aqui imaginando. Fica Que à vontade, bom. tá, Cris? Obrigada, Johanna. Obrigada. Obrigada a você. Então tá, pessoal. Eu vou começar então a nossa apresentação. Primeiramente, eu vou contar um pouquinho para vocês como é que surgiu aí a minha história e a paixão pela luz, né? Como eu acho que a grande maioria do pessoal que nos assiste aqui no canal é arquiteto ou é designer, então eu me formei em arquitetura, né, em 2008. Então, desde lá, eu sempre quis me especializar na parte de iluminação, sempre entendi o papel transformador que ela tinha dentro da arquitetura, e logo que eu me formei, a minha ideia era abrir um escritório de light design, né? Na época, pela minha cidade não ser um centro muito grande, né, eu optei por ter, em paralelo à questão do projeto de iluminação, uma operação de varejo, né, então foi quando nasceu a Illumine, em 2011, então uma empresa dedicada ao varejo e à consultoria e projetos de iluminação, né, e ao longo desses 8 anos no varejo, eu, enfim, aprendi muito, né, e a gente... Aqui eu coloquei umas fotinhos até para vocês verem, esse daqui era o imóvel onde ia ser a Illumine,
e aqui do lado a empresa depois, né, quando foi inaugurada em 2011. Então, nós tínhamos toda a parte de iluminação decorativa, a parte de iluminação técnica, nós trabalhávamos com fornecedores como Iluminar, Bertolucci, então marcas bastante bacanas, assim, que sempre trabalharam muito junto aos arquitetos, aos designers, para ajudar nessa parte de especificação, né? Então, foi uma fase muito legal, que eu me envolvi com muitos projetos, né, em parceria com outros arquitetos, para os clientes finais, então, desde projetos residenciais, comerciais, corporativos, então, realmente aí foi um período de muito aprendizado. Logo no início, eu fiz uma especialização do IPOG, antes de abrir a Illumine, fiz um mestrado também em iluminação e sustentabilidade, então, busquei ferramentas aí para me dar suporte para começar esse negócio, né? Eu sei que é difícil a gente ter acesso a esse conhecimento, porque no curso de arquitetura, de design, é difícil a gente ter esse embasamento, né? Existem, inclusive, cursos que eu sei que nem tem a disciplina de iluminação, quiçá a iluminação artificial, né? Principalmente, realmente, a parte de conforto, mais voltado para iluminação natural e tal. Então, eu tive que realmente buscar fora esse conhecimento, e mais eu garanto, assim, para vocês que o meu aprendizado maior foi na prática mesmo, foi colocar a mão na obra, digamos assim, né? Então, como na Illumine eu trabalhava desde a parte de especificação, buscando produtos, comprando de fornecedores, né? Tendo a operação do varejo, então eu lidei muito com o produto e, ao mesmo tempo, com a entrega, com a instalação, né, com ver aquele produto instalado. Então, foi uma época de muito aprendizado. Durante a Illumine, dei muitos cursos, muitas palestras, né, então foi bastante bacana. Aqui dá para ver alguns exemplos de projeto, né, algumas turmas que iam até a Illumine para a gente fazer esses workshops, né, na época que a gente tinha aí muito essa questão do presencial. Hoje, as minhas palestras, a maioria estão online, né, então aqui um pouquinho dos projetos residenciais, iluminação de fachadas. Durante esses últimos 11 anos, né, busquei muito conhecimento fora também, inclusive, durante um período, a gente tentou fazer uma expansão da Illumine em Miami, né, então eu fiquei praticamente uns 2 anos no vai e vem. O projeto não foi adiante por uma questão de imigração, né, porque foi bem na época que o Trump entrou no governo, então o negócio, assim, eles estavam pedindo, tipo, 7 funcionários na empresa, algo que para a realidade não era necessário, né, então a gente resolveu puxar o freio de mão e colocar o projeto, engavetar esse projeto, mas vieram muitas coisas boas de lá, porque foi uma época que eu aprendi a projetar em outro local, né, os Estados Unidos é completamente diferente, a gente tem normas diferentes, os produtos são diferentes, então a minha bagagem ficou um pouquinho ainda mais cheia aí nessa experiência. Pude fazer um curso na Parsons, né, quem tem interesse em fazer um curso fora, eu super recomendo, é um curso de iluminação que eles têm lá, e foi muito legal, aprendi muito, né, aqui até a imagem da onde era a nossa loja, porque a gente chegou a ter o espaço, então, né, ia ser um estúdio, não tão loja de varejo, mas um estúdio de especificação. Enfim, foi uma época muito boa e acabou trazendo muita novidade para a Illumine Brasil, né, a gente começou a trabalhar com automação, então foi uma época bastante interessante. Porém, né, eu sempre gostei muito da parte de projeto, né, de me envolver com outros arquitetos, e a questão do varejo, para quem é lojista e trabalha, você sabe que não é fácil, né, a gente tem que estar em cima do negócio no dia a dia, para dar certo, para o produto chegar no momento certo, para atender o cliente final, para deixar todo mundo satisfeito, para trabalhar junto dos arquitetos, enfim, é uma dedicação quase que exclusiva, né, então o que aconteceu, eu comecei a me afastar um pouco da parte que era a minha paixão, né, que era o projeto e estar envolvida com outros arquitetos, para acabar me dedicando muito para a questão da gestão do negócio mesmo, né. E então foi quando eu decidi, né, me aprofundar ainda mais em iluminação, nos projetos, né, de iluminação. E aí, em 2018, né, eu fui para Londres, né, fui fazer um master na UCL, na Bartlett,
que é, assim, o primeiro curso, o primeiro Master em Iluminação do mundo, assim, porque é um curso muito bacana. Só que no Brasil são raras as opções de curso que a gente tem, no exterior também, né? É uma área que ela é pouco explorada, mas que tem muita demanda, né, de trabalho, de opções. Então foi uma experiência muito bacana. Minha turma era super multidisciplinar, tinha desde de pessoas da iluminação cênica, arquitetos, designer de interiores, pessoal da indústria mesmo, da parte de fábricas. Então, foi um curso muito completo, onde eu aprendi desde a parte que eu realmente queria, que era a parte mais de projeto, mais voltada para arquitetura, até a parte de fabricação de luminárias, curvas fotométricas. Então, um curso muito completo que me deu uma bagagem maior ainda, né, dentro da iluminação. Então, foi um desafio também, porque já fazia, imagina, de 2008 a 2018, já faziam 10 anos em que eu estava formada, e sempre trabalhando muito na prática, e voltei a estudar, né, e foi uma experiência maravilhosa, porque aí a gente já vê tudo com outros olhos também, né, então foi uma época de muito aprendizado, muitas experiências, aproveitei enquanto estava em Londres para aproveitar tudo que a cidade oferece, né, a cidade oferece muita coisa, e muitos eventos de iluminação, de arquitetura, então eu tentei me envolver muito nisso, tem ainda lá uma associação de light designers, né, então eu participava dessa associação, então tinha muitas palestras e tal, inclusive me envolvi num projeto grande que é o Illuminated River, né, que é no Tâmisa. Eles estão iluminando todas as pontes de Londres, é um projeto incrível, para quem quiser acompanhar, coloca aí no Google, que eles ainda estão em desenvolvimento. Eu participei da iluminação de 2 pontes, foi super bacana, que foi junto com o light designer do Léo Villarreal. Então, eu realmente acompanhei ele pintar com luz essas pontes, assim, e tá ficando lindo, porque eles estão dando uma cara nova para Londres com essa iluminação das pontes, porque elas são todas iluminadas de certa forma integradas, assim, então tá muito legal mesmo para quem quiser conhecer. E também, durante o curso, eu fiz uma pesquisa junto ao escritório do Foster & Partners, né, quem é arquiteto aí com certeza conhece, então eu fiz um estudo lá sobre iluminação que impacta o ciclo circadiano, né, que é um outro assunto que daria uma outra live aqui para a gente conversar, mas só para vocês entenderem um pouquinho da minha experiência aí com a luz. E quando eu voltei, né, em 2019 para 2020, né, que aí eu sabia que o rumo da Illumine aí realmente era passar adiante esse meu conhecimento, né, que sempre foi muito prático, né, da operação de varejo, da entrega de projetos luminotécnicos, com essa questão mais do conhecimento técnico, né, e passar isso para outros profissionais de arquitetura, né, e compilar tudo isso aí num método de projeto que eu sei que dá certo, né, que eu acho que hoje a grande questão é que às vezes os profissionais eles ficam um pouco perdidos na hora de fazer o projeto de iluminação, porque a gente realmente não tem essa formação, né, então hoje a Illumine tem um curso online, né, que é o curso Illumine Expert, a gente agora vai ter uma nova turma no final de maio, e é um curso enxuto que é para o pessoal realmente aprender o que precisa, né, para iluminar seus projetos, porque o universo da iluminação é gigantesco, a gente sabe que a cada dia tem novidades, então hoje é o meu maior propósito, é passar esse conhecimento adiante, né, então fora o curso, nas redes sociais, tanto no meu Insta, como no Face, como no canal do YouTube, tem muita informação para quem quiser se aprofundar mais no universo da iluminação, focado mais para a parte de arquitetura e design, então eu convido todos vocês para me acompanharem lá, e para colocarem as dúvidas, porque eu acho que esse conhecimento a gente tem que construir juntos, né, porque a ideia realmente é que seja algo para vocês, né, assim como com a Nai, eu acho que a gente quer trazer a iluminação, né, difundir ela aí Brasil afora, então aos pouquinhos aí a gente vai fazendo a nossa parte. Tá, pessoal? Então, acho que deu de falar um pouquinho de mim, mas só para vocês entenderem como é que, né, eu cheguei até hoje aqui com a minha experiência com a iluminação. E eu vou mostrar, então, para vocês esse case, que é um supermercado, né, Beltrame, é uma linha é uma rede de supermercados aqui da região, que já é super consagrada, assim, muito legal.
e é um projeto que foi bastante desafiador, porque era um projeto muito grande, né, onde o cliente queria realmente transformar a experiência do cliente dele, né, porque ele vinha de um perfil de loja mais convencional, aquele supermercado que todo mundo conhece, que é aquela iluminação geral, branca, né, sem destaque para os produtos, e ele quis realmente, através da arquitetura e da iluminação, mudar isso, né, então, aqui, se vocês olharem, né, eu coloquei, tentei elencar quais eram as necessidades do cliente, né, então era um espaço confortável e convidativo, né, para compra, um espaço bastante iluminado, com luz geral e de destaque ao mesmo tempo, porque ele não queria deixar tudo numa iluminância fixa, digamos assim, ele queria ter pontos de atração dentro do projeto, então ter essa questão da luz de geral, mas também de destaque, né, como o prédio não tem muita iluminação natural, era um projeto que tinha que estar 100% ligado o tempo todo, então a gente tinha que pensar muito na questão da eficiência energética, né, e a arquitetura, além dessa questão que eu falei da pouca presença de luz natural, o forro, ele era em níveis, ele tinha muito uso de cores escuras, então a presença do forro modular não era tudo forro de gesso, né, então tudo isso daí foram as diretrizes, né, que nos conduziram para essa solução de iluminação que foi feita. Então, aqui vocês conseguem ver uma planta geral do espaço, né, por aqui a gente tem o acesso, aqui é toda a parte de caixas, né, de check-out, e aqui está a loja, bem dizer, né, aqui tem umas rampas que descem para o subsolo, e aqui, então, a gente tem toda a parte de loja mesmo, aqui a parte de padaria, aqui atrás a parte de açougue, e aqui no fundo toda a parte mais de depósito mesmo do supermercado. E aqui embaixo uma ideia do 3D da fachada, aonde também o cliente queria destacar ela no período noturno através da iluminação. Aí aqui vieram algumas referências, né, para o projeto, então numa etapa mais conceitual, né, que eu acho que é uma etapa extremamente importante do nosso projeto, isso eu falo muito no nosso curso, né, que é a etapa dos condicionantes, eu acho que a gente tem que entender a fundo o projeto de arquitetura, a fundo as intenções do cliente e buscar referências, né, porque nem tudo a gente vem com uma inspiração divina aí na hora de projetar, né, a gente tem que ter referências, a gente tem que, né, buscar inspiração em cases de sucesso, em cases que dão certo, né, para a gente trazer fazer essas sugestões para os nossos clientes. Então, aqui, se vocês olharem, né, já aparece um pouquinho do nosso conceito do projeto, que era trabalhar com uma iluminação mais linear, né, como luz geral, e ao mesmo tempo ter iluminação focada em alguns pontos de destaque, como principalmente a parte do hortifruti, a parte do açougue, padaria, que são pontos especiais dentro de um projeto tão grande que é um supermercado, né, e claro, sempre trabalhando aí com tecnologias, com lâmpadas, né, de ótima reprodução de cores, porque a gente está trabalhando com alimentos, né, então é algo bastante necessário nesse tipo de projeto, e a questão da eficiência energética, né, trabalhar com fontes de luz aí que nos proporcionem baixo consumo de energia, né, uma boa performance. Então, aqui para entender um pouquinho dessa planta geral, do primeiro conceito da iluminação, né, e mostrar os planos do forro, né, porque, como eu disse para vocês, a arquitetura estava prevendo muitos desníveis, então, quando a gente entra aqui na loja, o acesso principal, ele tem um pé direito mais baixo, porque nas laterais tem algumas lojas de conveniência, padaria, tem uma floricultura, então tem um mini mall, né, nesse acesso, e daí depois, logo que a gente entra aqui, como vocês podem ver nesse corte aqui embaixo, o pé direito é mais alto, né, e depois sobre os caixas a gente já tem o pé direito mais baixo, né, e depois a gente entra aqui para a loja que tem 3 grandes módulos de forro modular, né, que é aquele forro em placas 60 por 60, e o restante da loja é no forro, em forro de gesso, né, então a gente tem aqui um nível intermediário, e aqui aquele mesmo nível do forro dos caixas, né, ele faz todo o contorno, então a gente tem o perímetro da edificação, da planta com o forro mais baixo, e depois a gente vem com o forro mais alto no centro, tá?
Então, aqui vocês conseguem ver um pouquinho da referência do que a gente estava pensando em iluminação para trabalhar com esses forros. Aqui são algumas imagens em SketchUp do que a arquitetura estava prevendo. Então, a gente consegue ver que tem muita presença da madeira, de tons escuros. Então, isso teve que ser considerado no projeto de iluminação, nos cálculos, porque a gente sabe que quando tem uma luz, uma cor mais escura, ela tende a absorver mais a luz, né? Então, a gente tem que trabalhar com um pouco mais de quantidade de luz, digamos assim, né, para poder atender aos níveis lumínicos que a gente precisa nesse espaço. Né? Então, aqui uma imagem ali dos caixas, onde eu falei para vocês que tinha um pé direito mais baixo, e aqui ainda não é a iluminação proposta, isso daqui eram algumas soluções que a arquitetura colocou só para, né, nos orientar no início do projeto, né, mas essa foi uma parceria muito legal, porque é um escritório local aqui de arquitetura, em que eles me indicaram para o cliente para solucionar a iluminação, porque eles não estavam se sentindo confortáveis de fazer todo o projeto sozinhos, por ser um projeto muito grande, né, então foi um projeto, eu sempre digo que a iluminação não trabalha sozinha, né, a gente trabalha em várias mãos com os profissionais da arquitetura, da engenharia, da elétrica, né, então, para dar certo, né, senão porque a gente tem que, a nossa solução em iluminação é para, eu digo assim, a iluminação, ela não é, uma época eu dizer que ela é a cereja do bolo, né, é o que vai fazer no final a diferença, mas não, hoje eu digo que ela é o fermento, né, porque ela é o que faz tudo agregar e crescer, né, e ela, por isso que ela tem que estar sempre em contato com os outros fornecedores, né, porque a gente tem que pensar se é onde a gente está prevendo a iluminação não tem uma tubulação de ar-condicionado, não tem um split, a gente tem que ver se a gente está usando a iluminação para destacar a arquitetura, então a gente tem que saber todos os detalhes do projeto de interiores, então essa nossa comunicação com os outros profissionais é muito importante, né, por isso que eu digo que o projeto de arquitetura, ele é feito a várias mãos, né, não é só do papel do light designer, então a gente precisa construir a nossa ideia em cima das necessidades dos outros projetistas também. Aqui só uma indicação dos principais fluxos, né, do supermercado. E aí, daí eu tentei zonear aqui para vocês irem entendendo o que a gente foi propondo para o projeto, né? Então, aqui na parte do acesso, como eu falei para vocês, que aqui está o acesso, aqui a gente tem um zoom da planta, tá? Então, aqui nesse acesso é um pé direito mais baixo, então a gente tentou trabalhar com uma iluminação mais focada, mais marcada, né, porque é uma região de passagem, né, então fazendo essa marcação do acesso, né, aqui tem iluminação de sobrepor na marquise externa do prédio, e uma iluminação embutida no frame, né, que é aquele modelinho sem borda, na parte do acesso do supermercado. Aqui vocês conseguem ver isso aqui é uma imagem de SketchUp para vocês entenderem como é que se dava esse acesso. Não foram tantas luminárias assim, isso daqui é só a proposta da arquitetura num primeiro momento. E depois a gente entra para um espaço intermediário aqui, de circulação, que tem um pé direito bastante alto, onde o forro era modular, e que a gente trabalhou com luminárias lineares, né, para fazer a iluminação. E depois, sobre o caixa, que o pé direito é mais reduzido, mais baixo, a gente quis realmente marcar esse espaço através ou de pendentes ou de luminárias de sobrepor, né? Aqui eu estou mostrando a proposta conceitual, que foi o que a gente apresentou para o cliente, para ele também ajudar nessas decisões conforme o que ele tinha de interesse. Aqui a gente estava um pouco em dúvida se fazia pendente ou não, para ver se não ia dar muita poluição visual, mas foi o que a gente acabou optando pelo pendente. Depois eu vou mostrar fotos do projeto finalizado, vocês vão ver que ficou super bacana, e é interessante porque na hora que a gente usa o pendente, a gente reduz um pouco, né, o nível dessa iluminação, já que é um espaço que a gente precisa níveis lumínicos maiores, né, então ele deu uma boa resposta para isso, além de deixar bonito, né. Depois a gente vai para a parte, né, do espaço central, que como eu comentei com vocês, a gente tem 3 grandes blocos de iluminação, digamos assim, né, bem aqui na frente, aqui no meio e lá atrás, onde é forro modular, e para esse forro modular a gente tinha 2 opções, ou uma luminária embutida leitosa, ou uma luminária com aletas, tá, então a gente tinha essas 2 opções para o cliente.
Ele acabou optando depois pela de aletas, porque dava uma resposta melhor, né? E isso foi numa época em que a gente tinha muito a questão porque o LED estava entrando no mercado, então o cliente estava ainda um pouco inseguro em utilizar luminárias prontas em LED, então ele optou pela solução de usar uma luminária para lâmpada tubular, porém com a lâmpada tubular LED dentro, né? Hoje, eu acho que a gente já conseguiria ter convencido o cliente de ir para uma solução de uma luminária integrada, porque a gente sabe que é a que vai dar uma melhor resposta, uma melhor performance, né? Mas aí, na época, o cliente ainda estava um pouco inseguro, né? Mas optou daí usar pelas tubulares LED, que em relação à fluorescente tubular comum, tem grandes vantagens, principalmente o fato de não ter reator, né? Porque a lâmpada tubular, se vocês lembram, a fluorescente comum, ela tem o reator. Então, para um supermercado, que é um espaço muito grande, fazer a manutenção dessas luminárias é trabalhoso, né? Então, tu imagina, se tu queimou uma lâmpada, tem que ir lá, trocar o reator, né? A mão de obra fica mais cara. Então, a facilidade da lâmpada tubular de LED é muito boa, porque tu simplesmente conecta ela na luminária e resolve, né? Aí, depois aqui, né, colocando um pouquinho dos detalhes que a gente fez na iluminação do perímetro, como no perímetro do supermercado é onde estão alguns pontos interessantes, que é, por exemplo, a parte do açougue, a parte da adega, onde tem alguns produtos até de valor agregado maior, a gente optou por trabalhar uma iluminação de luz geral e luz focada, porque daí a gente conseguia, com essa luz focada, direcionar para os pontos de interesse do próprio supermercado, né? E por ela ser assim direcionável, como o layout, às vezes, das gôndolas, desses dispositivos, né, onde tu expõe os produtos, é algo um pouco flexível, não é rígido, a questão de ter as luminárias direcionáveis facilitava, porque aí ele consegue direcionar para onde interessa mesmo. Aqui, então, um exemplo, né, da parte isso aqui é o 3D da padaria, a gente optou por fazer uma iluminação geral e sobre a bancada a gente propôs para eles o uso de alguns pendentes, né, essa daqui não é a imagem do oficial, né, isso daqui é só uma imagem de referência, mas só para vocês entenderem o clima que a gente queria dar para esse espaço. Tá? Aqui é uma imagem da parte da adega, de vinhos, que eles têm uns vinhos bacanas que eles vendem, bem bacanas, e sobre essa área, a arquitetura estava prevendo, inclusive, o uso de um pergolado de madeira, então a gente utilizou a iluminação para destacar esse pergolado, né, então criou um clima diferente, um clima um pouco mais intimista nessa região do supermercado, né, que é realmente para o cliente ir lá, escolher a bebida que ele quer comprar, num clima diferente do resto do supermercado, né, digamos assim, um espaço mais premium da loja, né. Aqui depois a parte do açougue, que também a gente fez o uso de pendentes e também iluminação geral e focada, né, lembrando que aqui nessa parte do projeto é muito importante a gente trabalhar com lâmpadas de qualidade, com um ótimo índice de reprodução de cores, né, para a gente não chegar lá né, iluminar a carne e parecer que ela não está fresca, saborosa, né, então é importante a gente cuidar essas características das lâmpadas. Depois, a parte do hortifruti também foi uma parte que a gente teve um grande cuidado, em que a gente não só utilizou a iluminação geral, mas também trilhos com iluminação focada, né, para realmente destacar essa área, demarcar ela onde ela estava localizada no projeto. Porque aqui, se vocês olharem, isso aqui é uma imagem 3D, e o forro aqui, a princípio, estava um forro padrão do restante do supermercado, e a ideia foi a gente criar realmente uma ilha ali, onde seria o hortifruti com uma iluminação diferenciada, com o uso de perfis, de spots direcionáveis, então ficou bem interessante. E, né, a gente não pode esquecer que tem a parte de subsolo, a parte de serviço, né, que a gente tem que pensar também, então, na parte do subsolo a gente tem as garagens, então foi todo utilizado também iluminação LED, bastante eficiente. E na parte do serviço, né, que é a parte de armazenagem, de depósito, também com luminárias bastante eficientes,
porque a gente não pode esquecer que aí tem pessoas trabalhando, que a gente tem que respeitar também as necessidades lumínicas deles, né, então foi além da gente pensar no cliente final, a gente está pensando aí na equipe, né, do supermercado, que são pessoas que estão diariamente trabalhando ali, né, então isso é muito importante na hora que a gente está fazendo os nossos projetos, considerar todas as pessoas que estão ali, né, não só o foco principal lá, que é a gente vender e colocar, né, iluminar bem os produtos, mas pensar nas necessidades dos consumidores, né, do cliente final, mas também da mão de obra das pessoas que estão trabalhando ali, que estão ali no dia a dia. Aqui a questão da fachada, né, e aí a fachada que a gente tentou ressaltar esse elemento central, destacar as palmeiras, aqui tinha uma parede verde, também a gente quis destacar essa parede verde, e ao redor da marca deles, uma iluminação indireta, então ficou bem bacana. Infelizmente não tenho foto da fachada durante a noite, mas só para vocês entenderem como é que ficou esse conceito do projeto de iluminação. Aqui um pouquinho para vocês verem que a gente, né, tem os desafios da obra, e se vocês olharem isso daí, é o espaço, é muito grande mesmo, né, então a gente teve que acompanhar, eu acompanhei sempre muito de perto esse projeto, né, e porque tem coisas que às vezes a gente não está dominando desde o início, porque, mudou o projeto do ar-condicionado, ou agora o forro tem uma altura X, então a gente tem que estar sempre acompanhando, porque uma obra muito grande tem alterações de projeto e nem sempre vão estar te avisando, mudou tal coisa, né? Então, a gente tem que estar atento para que o nosso projeto seja possível de ser executado, né? Então, como a gente se envolveu desde a etapa de projeto até instalação, foi muito legal de acompanhar tudo isso, né? E ir resolvendo os desafios conforme eles foram surgindo. Aqui, então, é já o projeto final executado, a fachada. Infelizmente, está durante o dia, a gente não consegue ver o resultado da iluminação. Aqui, a parte dos caixas, que eu comentei com vocês, que foi optado, né, por utilizar os pendentes sobre os caixas, então ficou bem bacana, são os pendentes pretos, com iluminação focada e luz geral. Então, compôs com a arquitetura e, ao mesmo tempo, demarcou bem esse espaço, que é um espaço importante, né, dentro do supermercado. E aqui algumas visões, então, aqui é do acesso para o fundo da loja, né, então, como eu comentei com vocês, aqueles 3 grandes planos de forro modular, com iluminação linear, com tubular LED. Aqui no perímetro, a gente trabalhando já uma iluminação focada e luz geral. Aqui a gente não consegue enxergar o hortifruti, mas o hortifruti está lá atrás, onde tem uns trilhos, se vocês conseguirem enxergar lá. Tá? E aqui é do fundo para frente, onde eu estou aqui, o ponto dessa foto é onde é o açougue, voltado para frente da loja, então mostrando a utilização aqui de luminárias com luz geral e luz focada para esses produtos que são produtos mais gourmet, digamos assim, né? Então, ressaltando eles, destacando. Aqui a parte da adega, né, então a gente trabalhou com pendentes, trabalhou com iluminação focada para destaque desses painéis, os próprios expositores têm iluminação interna, então isso é outro fator que a gente tem que estar sempre considerando no projeto, né, se as gôndolas, as geladeiras, geralmente esses mobiliários já vêm com iluminação interna, então a gente tem que trabalhar junto com ela. Então, criou um espaço bastante bacana e a gente vê que os clientes realmente se apropriaram desse espaço, porque ele está diferente, né, o clima da iluminação aí está diferente do restante do espaço. E chegamos ao fim da nossa apresentação, eu não tenho tantas fotos prontas desse projeto, né, mas o principal aí é a gente entender que já faz, deixa eu pensar, faz uns 3 anos que ele está pronto, né, e a gente teve uma conversa, inclusive, com o proprietário há pouco tempo, porque agora vai ser feita até quem quiser acompanhar, tem uma live no canal, que a gente vai fazer agora essa semana, né, então não sei se o nosso vídeo já vai estar disponível, mas quem quiser voltar para revisitar lá, vai ter uma live disponível com a arquiteta desse projeto, onde a gente vai contar como é que está sendo a experiência do cliente, como é que foi o resultado final, quanto esse projeto impactou
né, na imagem da marca, e principalmente aí no consumo, né, porque a gente já conversou com ele e ele nos disse que realmente as pessoas vão lá e ficam mais tempo do que costumavam ficar nas lojas anteriores dele, né, então, porque realmente através da arquitetura, através da luz, a gente conseguiu proporcionar um espaço mais aconchegante, né, então eu acho que esse é o nosso desafio aí como arquitetos, como light designers, como especificadores, lojistas, enfim, de pensar como é que a gente vai através da luz aí, não só embelezar os espaços, mas tornar eles mais atrativos e, inclusive, auxiliar os nossos clientes aí a incrementar o resultado final das vendas deles, né? Por exemplo, vai ter mais cliente vindo na loja, vai ter gente consumindo mais, e tudo isso porque a iluminação está bem pensada, né? Então, eu acho que hoje era esse projeto que eu tinha para apresentar para vocês, espero que tenha inspirado vocês, né, e fiquem super à vontade aí para me fazer perguntas, podem entrar, me chamar no meu Insta, e entrar no canal do Face, tem o YouTube também, então, vão lá, converse comigo, nos coloquem as dúvidas de vocês, porque é em cima das dúvidas de vocês que a gente vai criando o nosso conteúdo para que ele realmente seja bastante aplicável no dia a dia, tá, pessoal? Eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês e agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar conversando com vocês hoje. Cris, eu que agradeço por você estar trazendo esse projeto super interessante para mostrar para nós. É um projeto bem diferenciado, que nem eu te falei antes, né? Não é residencial, é um projeto enorme, não é grande, ele é enorme, né? Então eu até queria conversar com você e para saber da tua vivência com esse projeto. Qual foi o teu maior desafio para o planejamento dele, já que é um projeto tão grande assim? Você acha que o tamanho foi um dos maiores desafios? Também. Eu acho que assim, a gente desde o início teve muito cuidado para fazer os cálculos necessários, né, para saber se a nossa proposta estava correspondendo. O pé direito é bastante alto, então isso também foi um desafio. E, além disso, as superfícies escuras, porque se vocês viram ali, tem painel de madeira, o piso é escuro, inclusive as gôndolas eram pretas. Então, tudo isso, na hora que tu faz o cálculo, tu tem que considerar, né, porque vai absorver mais a luz. Então, a gente sempre foi fazendo as propostas e foi conferindo, né, através do Dialux, que é um software de iluminação, né, e alguns cálculos que tu precisa fazer meio manual, mas falando muito com os fornecedores também, né, eu acho que esse link nosso com a indústria é muito importante, né, então já vê, esse produto, mas qual é a performance, a gente mandava o projeto para eles, eles nos davam um feedback, inclusive, tá legal, vamos incrementar em tal ponto. Então, acho que isso foi um desafio, sim, o tamanho, o pé direito, as cores, fazer essa comunicação constante com os demais profissionais envolvidos, porque a obra é muito grande, ela foi construída do zero, o prédio, né? Então, por exemplo, nisso a gente não sabia que a distância entre o forro e a cobertura ia ser tão alto, e essas luminárias, elas precisavam ser atirantadas, então a gente teve alguns desafios que a gente teve que contornar no meio da obra, né, para solucionar, mas foi ótimo porque a gente sempre teve muita presença da equipe da arquitetura, da engenharia e principalmente o pessoal que está fazendo a instalação das luminárias, né, então o nosso contato sempre constante para ir resolvendo esses problemas, né, que não são problemas, são coisas que acontecem numa obra desse porte, né. Sim. E você sabe que quando chega no final de obra, os clientes estão por aqui, estão loucos para inaugurar, né, a obra já era para ter terminado há uns meses atrás, e a iluminação vem no final, então acaba que o cliente já está mais estressado, já está a fim de inaugurar logo, então qualquer erro pode ser bastante, não é traumático, mas pode incomodar bastante num período que está todo mundo, ele tem muitas coisas para resolver, então o que eu sempre digo é se manter unido aos demais fornecedores, aos demais profissionais, para tentar muitas vezes resolver as questões internamente, sem ter que fala com o cliente, tem aquele telefone sem fio, né, vai, fala um, fala com o outro, então, realmente sempre se colocar muito à disposição para a gente resolver esses probleminhas, assim, de execução.
né, ter novas soluções a tempo, né? Então, eu acho que esses foram os maiores desafios, assim. Sim, é legal que todos os palestrantes que vêm aqui conversar com a gente consegue perceber essa importância do trabalho em conjunto com os profissionais. Então, o teu é mais um, talvez, de todos que a gente trouxe aqui, o mais importante de se trabalhar com os outros profissionais, porque se cada um for ficar na sua e fazer o seu trabalho sem pensar em conjunto, com certeza tudo fica muito mais difícil, né? Sim, sim, sim. Não, e não tem, a gente tem, são os projetos complementares, né? Porque todos eles fazem parte de uma grande obra, né? Todos eles se complementam. Todos eles se complementam, né? E isso é fundamental, eu acho, para uma obra dar certo, né? E nascer certo. Eu acho que desde o início, nosso contato, essa apresentação inicial do conceito do projeto, a gente fez questão que o pessoal da engenharia e arquitetura estivessem juntos, porque às vezes tu está propondo uma coisa que, opa, não é bem por aí, a gente tem uma situação aqui que realmente, às vezes, as plantas, o que nós temos acesso à última atualização, né? Então, a gente tem que, além de verificar em planta, verificar em loco, conversar, eu acho, com os profissionais é muito importante, né? Sim, legal. Cris, você lembra qual é a média de pé direito que você tinha nesse projeto? Ai, eu acho que eram 5 metros e pouco. É grandinho, né? Eram 5 metros e pouco. Eu acho que tinha pontos que chegava a 7. Sim. Mas então. Menor, eu acho que eram uns 3, 4. Com o pé direito alto, assim, e como você falou, com os materiais escuros, né? Muitas vezes preto até mesmo, que absorvem a luz. Você teve que usar muitas lâmpadas e luminárias com fluxo luminoso bem alto, então. Isso foi um cuidado que a gente teve, né? E também, claro, que a gente tem que pensar que a iluminação é bastante complementada pela iluminação das próprias gôndolas, né? A gente tem, geralmente, os móveis de supermercado, eles são comprados de um fornecedor X e eles já vêm com iluminação embutida, né? Então, aquele nível de iluminação maior que às vezes a gente tem que ter para ler um rótulo, para, né? Está sendo proporcionada pelos móveis, né? Essa nossa iluminação acaba sendo mais uma iluminação para orientação, né, no espaço, para os fluxos e tal. Então, a gente não precisa, por exemplo, chegar a fluxo no corredor, né? A gente tinha uma média dos 200, por aí, porque ela precisava para a circulação. Claro que em alguns pontos tinha mais, porque aí era pontos que a gente queria criar destaque e tal, mas não... Essa era uma outra dúvida que eu ia te questionar. Ali naquele setor de hortifruti que você falou, tem a iluminação mais focada, né? Sim, então, o luminoso ali é mais alto. Sim, com certeza. Ali está no mesmo nível médio, porque ele vem acompanhando o restante da edificação. Agora, eu não sei te dizer precisamente quanto, mas foi complementado pela luz focada, direcionada, bastante intensa também, porque o pé direito era alto, para realmente destacar esses produtos ali, né? Sim. Então, você acabou trabalhando em conjunto também com a iluminação da própria mobília do mercado. E deu para perceber que a iluminação que você colocou como luz geral, ela estava balizando sempre os corredores, né? Então, ela acabou orientando os clientes do mercado a saber onde que estão os corredores. Isso, a gente tentou fazer a marcação das linhas de luz bem no eixo, né, entre até para não criar sombras, né, a gente tentou sempre no eixo dos corredores colocar essa iluminação mais linear. Sim. E qual foi a temperatura de cor que você trabalhou nesse projeto? Ao redor de 4.000. 4.000. Queria uma luz muito branca, né, então, em geral, as lâmpadas tubulares eram todas 4.000, e onde tinha luz focada, em torno de 3.000, né, então, conseguia ter um pouquinho de contraste, assim, das cores utilizadas, mas ficou nessas duas temperaturas de cor. Sim, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a temperatura de cor foi um dos fatores que mais encheu os olhos no teu projeto. Diferencia, aquelas imagens, né, ali que você colocou agora na apresentação, a pessoa que chega no mercado já sente a diferença, e não sei se é porque que a gente está mais acostumado com
com a questão da iluminação, a gente já percebe que o que está fazendo diferença é realmente a iluminação, mas eu acredito que os clientes, quando chegam nesse mercado, eles já conseguem perceber que é isso que está fazendo a diferença, né? Que foge do convencional. Eu digo assim, não sei se conscientemente eles entendem que é a luz, né? Mas com certeza estão impactados, porque é outro clima, tu entrar no supermercado que a luz é 5.500, 6.000 K, e tu entrar num que é 4.000, 3.000, né? Então, é muito mais acolhedor, né? É mais acolhedor, é mais convidativo de tu passar mais tempo ali, né? É aquilo que a gente diz, que nem a gente tem o fast food do McDonald's com luz branca, né? Que hoje em dia até não está mais tão branca, porque eles não querem mais que as pessoas consumam e saiam, né? Então, a gente vê a importância de ter uma iluminação mais aconchegante, né? Claro que lá na parte de estoque, a parte de serviço, se eu não me engano, a gente utilizou uma iluminação 5.000 K, eu acho que é 5.000. Mas é que é bem diferente também, né? Porque aí é outro uso, é uma área de trabalho, né? Eles queriam uma iluminação branca, foi uma necessidade do cliente, e também, às vezes, a gente tem que considerar que eles estão acostumados a trabalhar, né? A gente tem que entender o perfil do funcionário, né? Porque não tinha sentido a gente colocar uma luz mais acolhedora, aconchegante, não precisava. E aí, sim, era deixar um clima mais branco, mais, né, mais enérgico para o pessoal que tá trabalhando lá. Sim. E como foi a recepção dos clientes? Como que foi o retorno que os clientes tiveram dos próprios clientes deles? No caso do pessoal que frequentava o mercado, eles tiveram um retorno em relação a isso pela iluminação? É isso que a gente andou conversando há pouco com o proprietário, e ele disse que eles já analisaram e os clientes se dizem muito mais né, se sentem confortáveis e acolhidos nessa nova loja deles. Né? E, claro, eles não dizem assim, foi por causa da iluminação, né? Eu acho que é um conjunto da iluminação com o interior, né, com a arquitetura. Sim, com certeza. Ter uma iluminação maravilhosa e daqui a pouco não ser funcional, não ser um lugar que eles se sentem, né, que o fluxo seja bem resolvido, então é a soma dos fatores, né, mas ficou bastante claro que eles gostaram, e não só o cliente final, mas os próprios trabalhadores, os próprios funcionários. Eu já ia perguntar isso. Eles preferem a iluminação assim, no caso mais amarelada, eles se sentiram melhor trabalhando? Preferiram também, então tá bem, a gente ficou super satisfeito com o resultado. Às vezes a gente fica um pouquinho inseguro também, né? Será que daqui a pouco não vão estranhar muito, porque estão acostumados com outro? Mas como isso era uma necessidade, um condicionante do cliente desde o início, ele abraçou muito a causa junto, né? Ele recebeu muito bem desde o início? Isso, ele tinha consciência de que queria uma luz mais aconchegante, ele queria... que bom. Ele era uma pessoa bastante viajada, tinha muitas boas referências, assim, então foi muito legal, porque eu trouxe para ele muito o case do Whole Foods, que é uma rede, né, tem vários lugares da Europa, e trabalha muito com uma iluminação, assim, mais acolhedora, e é a referência que ele tinha também, então a gente conseguiu casar muito aí essas intenções, assim, de projeto, então foi legal porque isso é a ideia, né? Então, quando a gente tem o cliente alinhado com o que a gente quer, já facilita muito também, né? Sim, então você economizou bastante o trabalho de convencimento, né? Porque às vezes é complicado. Eu fico imaginando um cliente que espera já uma iluminação branca e você tendo que convencer que talvez essa não seja a melhor. Isso foi muito assim naquelas imagens de referência que eu mostrei para vocês lá no início. Isso é bastante importante, né, da gente mostrar para ele, isso é luz branca, isso é luz quente, porque não adianta, tu vai falar, a pessoa não entende, vai falar de 2.700 Kelvin, 3.000 Kelvin. Sim. Não é, eu sempre digo assim, iluminação não é que nem em interiores na hora que tu escolhe um sofá, né, tu fala um sofá vermelho, vem um sofá vermelho na tua cabeça, né, tu imagina na hora. Sim. É uma iluminação suave, amarelada, não é algo, né, palpável, é muito subjetivo. Então, a iluminação, acho que a gente tem que trabalhar muito com imagens de referência,
né? Isso é algo que eu converso muito no nosso curso, né, do Illumina Expert, que é a gente tem que aprender a ver, né? A gente tem que aprender a sentir os espaços para a gente poder aprender a mostrar para o cliente o que a gente quer que ele veja, né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma etapa bastante importante, um papel importante do light designer aí, né? Com certeza. Mostrar isso para os nossos... Conseguir transmitir para o cliente, senão não tem nem como convencer, né? Até porque para muitos clientes, se chega e fala em iluminação amarelada, é uma coisa que eles já se assustam, já imaginam amarelo e já pensa mesmo, que ilumina muito, né? Esse é um tabu Uhum. também, assim, que, mas é luz amarela, não ilumina, não é isso, né? É porque a sensação... Acho que é um dos maiores tabus da iluminação, é esse, né? E aí o pessoal fica, não, mas a luz amarela não ilumina. Não, ela ilumina, né? A gente tem que projetar ela bem feita para ter os mesmos níveis de iluminação, mas vai muito da percepção do cliente. Tem cliente que ele, a mesma iluminância, né? 500 lux, 500 lux, luz branca e luz quente, e na luz branca ele achar que está mais claro, porque é uma percepção, né? Isso acontece, e aí tudo bem, aí tu vai discutir com o cliente, tu vai perguntar se ele quer que aumente um pouquinho a intensidade da luz amarela, né? Mas também tem cases, assim, que não adianta, o cliente quer luz branca e a gente tem que ir pela vontade dele, com né? dor no coração. Isso a gente tem que aprender a relevar um pouquinho, né? Acho que a gente tem que escutar muito o cliente e, às vezes, faz todo sentido para ele, para o cliente dele, então... Sim, né? tem que respeitar isso, né? Acima de tudo. Isso aí. E só mais uma última dúvida, Cris, a respeito do IRC das lâmpadas luminárias. Você usou um alto índice não, um alto IRC somente em açougue, na área de hortifruti, ou você utilizou em todos os espaços do mercado? Em geral, eu acho que essas tubulares LED, eu não vou te mentir agora, mas eu acho que era acima de 80, era 80 e poucos, não sei se chegava a 90, mas aí depois essas mais focadas, direcionadas, que era para destacar alguns produtos, aí era acima de 90, né? Sim. Claro que hoje já está sendo dada manutenção, né? Então, isso é algo também que no final da obra a gente passou uma referência, né, de tudo que está sendo utilizado, das características das lâmpadas, que isso é outra questão que, né, que eu ressalto muito, inclusive a gente fornece esse checklist no nosso curso, de tipo assim, é muito importante a gente dizer o que foi feito, a importância daquilo, para que o projeto seja mantido, né, porque daqui a 2, 3 anos, não digo nem 2, 3 anos, porque agora com LEDs os projetos duram mais, mas tu volta lá daqui a uns 4 anos e tá um samba, assim, né? Tu tem luz branca misturada com luz preta, tu tem intensidades diferentes, tu tem ângulos de abertura diferentes, então é muito importante eles terem esse as-built, que a gente chama, né, que é o que foi construído, como foi executado os produtos, inclusive as marcas, referências, acho que é bastante importante. Sim, então também foi muito bem aceito pelo teu cliente essa questão do IRC, até porque são produtos mais caros do que sim, comum, sim. né? Foi bem aceito pelo cliente a Ele compra entendia, né? Ele entendia o valor disso. Eu acho que quando a gente trabalha em iluminação comercial é um pouquinho mais fácil, né, da gente argumentar, porque ter um IRC bom vai impactar nas vendas dele, né? Com então, certeza. Ele tem um produto com uma bem iluminado, com uma ótima reprodução de cores e um que não é tão bom, ele vai acabar de repente, não consumindo aquele produto, e não é o objetivo do cliente, né? Então, isso é importante. Ótimo. Então, tá bom, Cris, eu queria agradecer muito, muito bom poder conhecer um pouquinho melhor do teu trabalho, eu particularmente amei. Muito bom. Que bom, Johanna, fico feliz, né? A gente sempre gosta de poder compartilhar, e foi o que eu falei antes, eu acho que a gente tem que difundir aí cada vez mais a iluminação, os trabalhos que estão sendo feitos, porque é uma área aí que ela faz total diferença num espaço, mas que muitas vezes aí, por falta de conhecimento, né, por falta de instrução, de tempo, a gente acaba deixando em um segundo plano, né? Então, eu acho que a gente está aí para oferecer, né, colocar esse conhecimento aí para todo mundo, para a gente melhorar os nossos espaços, aí, ter ambientes melhor iluminados. Com certeza, Cris. Teu projeto nos mostra essa importância, tenho certeza disso.
E mais uma vez, muito obrigada, que a gente possa contar de novo com você mais para frente. Claro, vamos conversando aí, trazendo as novidades. Muito obrigada pelo convite, Johan. Valeu, Cris. Obrigada a você. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então a gente está acabando aqui mais uma conversa iluminada. Semana que vem tem mais desse conteúdo que está sendo planejado para aumentar o conhecimento de vocês, para difundir essa ideia do projeto luminotécnico, mostrar a importância disso em todos os projetos, em todas as áreas, não somente comercial, assim como a gente viu hoje no projeto da Cris. E muito obrigada, semana que vem tem mais, a gente tem uma lista bem interessante de profissionais para apresentar para vocês, e muito conteúdo bom. Muito obrigada, até semana que vem.